Bom, vamos startar aí, galera. Antônio, mais uma vez, obrigado aí por você ter aceitado o convite de falar na nossa comunidade. É um prazer estar com você aqui, uma pessoa com uma vasta experiência aí em pecuária. Agradeço de antemão o Fabrício por ter ajudado a trazer um cara desse calibre para cá. Então, assim, anos como esse, a gente tem que ter cada vez mais repertório, entendendo um pouco de cada cadeia, um pouco de cada setor. Nossos produtores, cada vez precisamos, eles precisam diversificar cada vez mais, né? Não só com lavoura, mas é, lavoura, pecuária, floresta, peixe, o que tiver, né? Para diversificar o lucro, diversificar os custos operacional da fazenda. Antônio, muito obrigado por você ter aceitado, cara, mais uma vez, tá? Sei que vai ser de grande valia para a turma toda. Deixa eu ver que tem um que tá com coisa aqui, pronto. Vai ser de grande valia para a turma toda, tá? Fique à vontade, tá em casa, irmão. Beleza, beleza. Eu primeiramente agradeço, né, o convite para estar participando aí da comunidade, enfim, poder ministrar essa palestra, mais uma conversa mesmo, né? Gostaria que Boa. fosse mais uma conversa, né, sobre esse assunto, que é um tema aí que a gente julga ser muito importante, que é o confinamento, que é uma baita de uma estratégia, né? Assim, eu entendo que não cabe para todo mundo, muitas vezes, mas para quem cabe, eu vejo que é uma baita de uma estratégia para ser utilizada, ainda mais nesses últimos anos, né? Quando a gente compara aí com outras culturas, né, por hectare, a gente consegue ter uma boa rentabilidade. Então, se eu olhar pelo menos aí nos últimos 2 anos, pegar o que o boi deixou, assim, foi fantástico, né? Ainda mais na reposição como estava nos últimos 2 anos. Esse ano está um pouco mais apertado, né? Realmente esse ano é um ano mais complicado. Tanto que se a gente pegar os números de confinamento, comparar ano passado com esse, eu estava vendo os dados do ano passado comparado com esse. Ano passado, a lotação média do confinamento estava em 84% e esse ano estava 60%, alguma coisa. Então, assim, o pessoal está um pouco reticente esse ano por conta da reposição. Mas para quem tem uma reposição no preço bom, uma comida no preço bom, ainda assim vale a pena, né? Claro que a gente depende também, né, de estratégias de trava e tudo mais para poder, assim, ter uma maior assertividade, né? Mas que a minha ideia aqui é mostrar hoje mais em relação à operação, como ter sucesso, né? Essa que é a ideia de a gente conversar um pouquinho hoje, se dá dinheiro ou não. Então, só para me apresentar, né, para assim, pra vocês entenderem quem sou eu, né, quem está falando com vocês aqui, né, que a gente não se conhece até então, infelizmente, mas se Deus quiser, uma hora dá certo, né? Quem sou eu, né? Então, sou paranaense, tá, pessoal? Eu sou natural do Paraná. Estou aqui em Rondônia já há 5 anos, né? Vim para cá para trabalhar, exclusivamente para trabalhar. Então, terminei minha formação no Paraná e vim para cá para trabalhar, né, como supervisor técnico em outra empresa, na Fachola. Fiquei lá quase 3 anos. E depois aí tive aí a oportunidade de assumir esse cargo que eu estou hoje aqui na Marília Nutri, aqui em Paraná, como gerente técnico, responsável técnico, né, e formulador da empresa. Então, hoje, só para você entender, eu não vou fazer comercial da empresa aqui nem nada, tá, pessoal? Mas só para você entender quem que é a Marília Nutri hoje, né, aqui dentro do estado. Nós hoje somos a maior empresa do norte do Brasil em relação à nutrição, a maior regional, tá? Então, em volume, aí, hoje a Marília Nutri é a maior regional. A gente aí tem mais de 15 mil clientes aí atendidos, a gente atende aí por volta de 2 mil clientes por mês, 300 mil sacos mês aí a gente comercializa. Então, uma empresa aí bem robusta. Hoje, dentro do estado de Rondônia, aí, a gente tem o maior market share do estado aí na questão de bovinos. Então, assim, um grande desafio para mim, né, é estar dentro da empresa com as atribuições que eu tenho. E está sendo assim, uma experiência muito boa, muito interessante, porque cada dia mais a gente vai criando know-how. E graças a Deus, quando eu entrei aí, o número de confinamentos que a gente atendia era bem menor. Hoje a gente está cada vez mais crescendo, ano a ano, o número de confinamentos que a gente atende aqui no estado, justamente porque o pessoal tem enxergado, né, esse nosso trabalho aqui dentro. Então, pessoal, a ideia aqui já para matar assim, a conversa em relação a se vale ou não a pena confinar, eu já quero mostrar para vocês alguns números já de cara. Em relação ao milho, soja, eu estou pegando base aqui de Rondônia, tá, pessoal? Pode ser que na região de vocês aí mude um pouco a conta,
mas eu estou pegando aqui base de Rondônia. Então, base de Rondônia hoje, para produzir o milho, pessoal, está custando na faixa de 75 sacos por hectare. Produção nossa aqui não é tão alta quanto outras regiões, tá? Até por conta de questão de qualidade de solo, enfim, temperatura, enfim, questões agronômicas no geral. Sendo a nossa produtividade média aí na casa dos 95 a 100 sacos por hectare. Então, hoje o milho está deixando, pessoal, para nós aqui na casa de R$ 1.250 por hectare, que está fazendo tudo certinho, tá? Já o soja, com vamos dizer assim, operacional, arrendamento e custo de produção no geral, vai estar variando aí na casa dos 41 a 50 sacos por hectare. Tá? Com uma produção média aí de 59 a 60 aqui na nossa região, né? Então, estou falando aí de uma lucratividade aí de R$ 1.200 por hectare. E o confinamento, pessoal, é viável ou não? Vale a pena? É rentável? Falo para vocês que é, tá? O confinamento hoje aqui na região, tá? Com os nossos números aqui, está deixando na casa dos 2.500 a R$ 3.000 por hectare, se fosse implantar hoje, começando do zero, tá? Se o cara já tem essa estrutura há um bom tempo, se ela já está paga ou está parcialmente paga, né? Ela garanto para vocês que deixa um pouco mais de dinheiro. Estou fazendo as contas, isso, por exemplo, usando referencial de hoje para instalar uma instalação de confinamento, que fica na casa aí dos 1.500 a R$ 2.000 por cabeça, diluindo isso aí em 10 anos, né, para 2 giros por ano, enfim, levando em consideração essas contas, né, da silagem, enfim, da área para silagem, área para produção de milho, nessa faixa aí, pessoal, de 2.500 a R$ 3.000 por hectare. Como que eu cheguei nessa conta? Eu fiz várias simulações aqui, eu tenho uma planilha, tá, que ela faz 500 cenários por vez, ela analisa 500 cenários por vez. Aí eu fui, né, fiz uma distribuição lá dentro dos cenários que eu queria avaliar. Existe, tá, pessoal, como todo é, vamos dizer assim, todo trabalho que eu vou começar, assim, né, dentro da pecuária, existe um risco, né, de tomar prejuízo, claro que existe, né, essa planilha, ela, né, ela me ajuda muito a calcular isso quando eu vou falar com clientes aí, para ajudar a analisar se vale a pena ou não, né, e assim, mas a chance é baixa, até eu considero baixa, de 8 a 10% nos padrões de hoje, mesmo com o boi baixando, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, aqui mais ou menos são os parâmetros que eu usei para fazer a análise aqui, né? E aqui, só para vocês olharem aqui o lucro por cabeça que a gente teria, né? Então, aqui, essa linha tracejada em amarelo é a média, e ali seria, e aqui vocês podem ver aqui, ó, são os cenários que deixaram, né, um lucro, né? Deixaram o resultado positivo por animal. Aqui são cenários que deixaram o lucro, né, resultado negativo para o animal. Vocês podem ver aí que a chance de ter um resultado positivo nos padrões de hoje, né, é muito maior do que de ter um resultado negativo. Claro que se somar muita coisa junto aí, né, um baixo resultado zootécnico alinhado aí com uma negociação ruim, claro que tem chance, né, da gente ter um prejuízo aí, né, mas assim, é muito maior de ter lucro do que ter prejuízo, tá, hoje. Por isso que fica nessa casa aí dos 2.500 a R$ 3.000 por hectare, né? Só que o confinamento, pessoal, na minha visão, né, ele não deve ser visto como uma ferramenta isolada, tá? Dentro da fazenda. Nunca deve ser, na verdade, né? Quando eu olho ele juntamente com a agricultura, né, que seria uma integração lavoura-pecuária aí, eu tenho que enxergar o confinamento como algumas oportunidades dentro da fazenda. Primeiro ponto é aproveitamento de resíduos dentro da fazenda, né? Então, às vezes a gente tem lá uma bandinha de soja, uma soja que deu ardida lá que eu não consigo comercializar ela, eu posso usar essa soja para alimentar os animais. Resíduo da própria colheita do milho também. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu me deparei com um desafio numa fazenda que eles estavam colhendo milho, porém eles não tinham como secar aquele resíduo daquele milho quebradinho, mais o resíduo do sabugo que estava saindo. Aí eu, né, peguei e falei assim, dei uma ideia pro pessoal, falei assim, vamos ensilar esse negócio? E deu super certo, porque eles lá faziam um confinamento, né? Então a gente pegou aquele resíduo aquele milho mais quebradinho, juntou lá, misturou com resíduo de sabugo, para não perder, né? Reidratou ele, misturou, e a gente ensinou e virou uma espécie, uma silagem grão 1 daquele negócio lá, e deu super certo. A gente tratou os animais, na época, no confinamento, era no TIP,
mas a gente conseguiu aproveitar. Mas tem outros exemplos, né? Como soja, enfim, o próprio resíduo de algodão, enfim, da colheita do algodão, enfim, tem vários resíduos aí hoje que muitas vezes o pessoal descarta, que a gente pode estar usando dentro do confinamento para alimentar os animais, né? Sem contar aí que o confinamento ele pode ser uma segunda ou até uma terceira fonte de renda, né, dentro da propriedade. E assim, a gente sabe que a diversificação ela é muito melhor do que eu ter muitas vezes uma fonte de renda só, né? Então, quando eu coloco todos os meus ovos numa cesta só, acaba ficando mais complicado. Que nem um ano que nem desses últimos 2 anos aí, que a lavoura, infelizmente, não vem dando o resultado que deveria dar, né? E o boi tá no ciclo de alta, então acaba sendo uma baita de uma ferramenta, né? A gente ter o confinamento pensando nisso, né? E pensando pelo lado da pecuária, qual que é a vantagem de eu ter o confinamento, né, dentro da propriedade? É uma baita estratégia, uma ferramenta de manejo de pasto, né? Claro que eu tenho que evoluir a fazenda até ela pedir o confinamento, né? Eu tenho que chegar ao ponto do pasto não dar mais conta para eu pular para o confinamento. Esse é o certo, né, de acontecer, não usar o confinamento, tipo assim, preciso de um ano para outro porque errei aqui no manejo de pasto, tal, preciso fazer o confinamento no susto aqui, né? Não é o ideal isso aí, né? É a fazenda pedir o confinamento mesmo. E entra aí uma baita ferramenta de manejo de pasto, né? Então chega uma hora que a minha produção aumenta muito nas águas, para eu poder conseguir manter uma boa lotação na seca, eu entro com confinamento. Porque hoje o que limita muitas fazendas justamente é a época da seca, né? Então não adianta nada eu produzir muito capim na época das águas e estufar a fazenda, daí quando chega na seca eu tá com a fazenda muito apertada, muito lotada, né? E daí baixar demais o capim não dá conta, enfim, né? Baixar a produção dos animais. Aí entra o confinamento como estratégia, né? De manejo de capim. Então, é uma baita uma ferramenta também, né? Pensando por esse lado. E assim, pessoal, vamos entrar agora em alguns pontos de atenção em relação ao confinamento, né? Se eu for querer adotar estratégia, o que que eu tenho que observar? O que que eu posso fazer? Assim, é muita coisa. Eu trouxe alguns que eu julgo aí mais importantes, né? Mas a gente pode vir em um outro momento mais oportuno aí para poder detalhar algumas coisas a mais, né? Que tem uma hora para falar que é bastante coisa, né? Então, eu vou falar sobre alguns pontos de atenção que a gente julga serem importantes, né? Primeiro ponto, pessoal, é planejar. Então, eu sempre recomendo nunca começar um negócio sem planejamento. Então, pega uma empresa de confiança sua da região, um técnico seu de confiança da região, senta para simular números. Claro que a gente sabe que o papel ele aceita muita coisa, né? Ele aceita muita coisa mesmo, porém eu julgo que planejar, você simular as estratégias vale muito a pena para saber se dentro da tua realidade vale a pena ou não, né? Vamos pegar aqui como exemplo aqui Rondônia mesmo. Se a gente pegar de onde eu estou, que Ji-Paraná, que é no meio do estado, para baixo, Cone Sul, principalmente, que é ali na região que faz divisa com o Mato Grosso, ali o confinamento se torna uma baita de uma estratégia. Por quê? Porque é uma região extremamente agrícola, então que eu tenho uma oferta de grãos muito grande na região sul aqui do estado. É uma região muito mais tecnificada, então é uma região que o confinamento ela cabe muito bem, entra muito bem, tanto que vem crescendo muito nessa região. Agora, se a gente pega aqui do metade do estado para cima, não vou excluir Porto Velho, né? Que Porto Velho também, como o Porto está lá perto, então é uma região que o confinamento vem crescendo bastante também, porque está perto do grão. Mas algumas regiões aqui mais isoladas, alguns cantões, alguns rincões aqui mais isolados, aqui dentro do estado, muitas vezes não viabiliza. Por quê? Porque o cara tem dificuldade de acesso aos grãos, maquinário, às vezes para fazer o volumoso, né? Se for o caso de adotar o volumoso, às vezes ele não tem, entendeu? Então, assim, é uma estratégia que depende da situação cabe, depende da situação não cabe, depende da região, enfim. Então, sempre é bom simular a estratégia. É porque muitas vezes a gente vê a estratégia funcionando, sim, pode ser que zootecnicamente ela dê certo, né? Os animais vão lá, eu coloque os animais com confinamento, eles vão ganhar peso, vão desempenhar bem. Porém, pessoal, uma coisa que o confinamento não corrige é uma compra mal feita, tá? Então, tanto dos animais quanto dos insumos, o confinamento ela não corrige isso aí, tá? Então, por isso que eu tenho que ver muito bem essa estratégia. Como que é a minha estratégia, como que está a minha reposição na minha região, como que está a questão dos insumos, fazer esse planejamento e ver se é viável nesse momento ou não, né? E
Dentro do confinamento, pessoal, a gente existe várias estratégias também, tá? De dietas, né? Aí eu tenho que ver qual que encaixa dentro da minha realidade. Porque, por exemplo, a gente tem uma dieta sem volumoso, com uso do grão inteiro, por exemplo. A gente tem uma dieta sem volumoso, mas com uso de resíduos do algodão, da soja, da cana-de-açúcar, para quem tem disponibilidade na região. A gente tem silagem de capim, a gente tem silagem de milho, silagem de sorgo, né? A gente tem o feno. Então, a gente tem várias opções hoje para trabalhar aí com dietas com ou sem volumoso, que cada uma vai encaixar a depender da região. No sul do Brasil mesmo, a gente tem muita produção de pré-secado também, né? Então, assim, o tipo de dieta vai depender muito da disponibilidade de volumoso que eu tenho, enfim, se eu tenho ou não tenho, como que eu consigo fazer esse volumoso. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, quais são as vantagens, as desvantagens e como fazer ou não, né? Enfim. Vou falar primeiro do grão inteiro, né? O que que é essa dieta do grão inteiro, pessoal? Nada mais é que eu usar um milho inteiro, como vocês podem ver aqui, mais um concentrado peletizado, né? Então, dentro desse concentrado aqui peletizado, pessoal, vai estar toda a tecnologia que a empresa vai disponibilizar para vocês aí, né? Então, proteína, minerais, aditivos que vão trazer segurança e maior desempenho para o confinamento, né? E eu vou fazer a mistura desse pellet. Na verdade, não, não, assim, a maior parte das empresas fica na mistura de 85% de milho e 15% de pellet, mas tem empresas que trabalham com 20% de pellet, né? Qual que é a vantagem dessa dieta, pessoal, de usar esse tipo de estratégia? Uma dieta, é uma estratégia que é muito democrática, né? Então, assim, muitas vezes eu não preciso de maquinário para moer esse milho, então facilita para mim. Se eu quiser começar de uma forma mais rápida, eu posso começar, porque, enfim, milho inteiro a gente tem à disposição para comprar aí na maior parte do Brasil, né? Não necessito de volumoso, né? Eu vou usar só o milho inteiro com o pellet. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, porque tem alguns pontos de atenção aqui, principalmente em relação à qualidade do pellet, né? Então, você tem que comprar uma empresa idônea que tenha bons pellets, né? Que ele não pode esfarelar, né? Tem que aguentar o processamento da mistura e tudo mais, né? E um ponto que eu julgo muito importante, pessoal, é em relação à qualidade do milho. Né, em relação ao armazenamento, então esse milho não pode apresentar mofo, nem bolor, nem nada, né? Porque quando tem crescimento de fungos, pode ter formação de algumas toxinas, né? Micotoxinas, que são toxinas produzidas pelos fungos e trazem prejuízo ao desempenho dos animais, né? Tipo do milho também varia muito, né, pessoal? A gente tem dois tipos de milho aqui, né? O milho duro, né? E o milho dentado aqui, né? Esse milho mais avermelhado, pessoal, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é um milho que, por armazenamento, é excelente, né? Porque é um milho mais duro, então, assim, ele tem menor chance de dar caruncho no milho desse, menos problemas. Porém, como ele é um milho mais duro, os animais podem apresentar uma dificuldade maior para digerir esse milho aqui, entendeu? Então, eu posso ter uma quantidade maior de milho saindo nas fezes, enfim. Tem alguns problemas metabólicos também, porque muitas vezes o que acontece? Esse milho não é fermentado no rumen onde ele deveria ser fermentado e passa para o intestino e pode dar uma acidose intestinal nos animais, né? Então, assim, são alguns pontos de atenção, e menor desempenho, né? Porque o animal tem menor aproveitamento. Então, são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter com essa dieta, né? Aí, existe a possibilidade, pessoal, se alguém quiser trabalhar com milho grão inteiro, mas ainda quiser trabalhar com dieta sem volumoso, é usar algumas fontes de fibra que não a silagem, né? Para estar misturando juntamente com o milho, né? Então, assim, o que a gente tem mais acesso aqui em Rondônia, eu creio que em outros estados aí, as fontes de fibra aí mais corriqueiras, né? Seria o caroço de algodão, a torta de algodão, a casquinha de soja, né? Bagaço de cana, onde eu vou estar incluindo, então, em associação, algumas fontes de fibra dessas, ou usar de forma isolada alguma delas, né? Para poder estar fazendo a dieta, como vocês podem ver aqui. Então, zero de silagem. Aqui só tem ureia, milho, núcleo e caroço e torta, aqui no caso dessa dieta, né? Posso trabalhar com ela de forma tranquila também. Porém, quais são alguns pontos de atenção nesse tipo de dieta? Primeiro, tem uma boa associação de aditivos, pessoal. Então, não é qualquer núcleo, tá, que a gente consegue trabalhar e fazer esse tipo de dieta. Geralmente tem que usar aí dois ou até três aditivos, tá?
em associação para poder segurar o rojão. Por quê, pessoal? Eu não tenho volumoso, né? Então, e com uma dieta bem densa, geralmente aí vai acima de 70% de milho, uma dieta dessa. Então, assim, a fermentação lá no rumen do animal, muitas vezes, ela é acelerada, ela é bem intensa. Então, para ter um controle dessa fermentação, né, a gente usa o aditivo, tá certo? Justamente para fazer o quê? Com que essa fermentação ela seja mais branda, digamos assim, e o animal não apresente problema de acidose, né? O que que é essa acidose? É o excesso de fermentação, excesso de formação de ácidos lá no rumen do animal. Isso aí, quando não controlado, pode trazer, então, uma diarreia, uma laminite, pode trazer um empanzinamento dos animais, né? Formação de gases em excesso, redução de consumo, tá? E daí, se o animal não consome da forma correta, ele não dá desempenho, né? Que hoje, assim, o principal, se olhar assim, qual que é o principal parâmetro do confinamento que eu tenho que tomar cuidado, pessoal? É consumo, né? Então, sempre que você estiver fazendo confinamento, converse com o técnico de vocês, veja se o consumo está dentro do esperado para aquele tipo de animal, para aquele período do confinamento, porque o consumo é o que, vamos dizer assim, que vai vai nortear o nosso resultado do confinamento, né? Então, se o consumo for abaixo do esperado, pode esperar o resultado abaixo também, tá? Moagem do milho também, pessoal, é um ponto bem importante. Então, geralmente a gente trabalha com milho muito fino nessa dieta aqui, porque como uma dieta ela é bem pesada no milho, né? Geralmente a gente trabalha com uma moagem um pouquinho mais grossa para ajudar os animais também, né? E adaptação, pessoal. Tanto o confinamento, o grão inteiro, quanto o sem volumoso aqui, a gente precisa fazer uma adaptação muito bem feita. E geralmente a gente indica fazer essa adaptação a pasto, tá? Então começa fornecendo essa dieta para os animais a pasto, né? E depois fecha eles. Tem como fazer no confinamento direto? Tem também, tá? Geralmente a gente trabalha, nesses casos, com o volumoso junto, então vai diminuindo a silagem, aumentando a dieta, né? Para não ter problema, tá? Daí dá super certo. Daí pode trabalhar com feno, pode trabalhar com silagem, enfim, algum tipo de volumoso aí para ajudar, né? E depois roda só a dieta sem nenhum volumoso. Dá super certo. Dietas com feno, pessoal. Qual que é assim o principal ponto que eu vejo hoje da dificuldade de trabalhar com feno, né? O feno é um baita do alimento. Interessante ali como ele é feito seco, né? Como a gente seca o capim, então questão de armazenamento é muito interessante, né? Porque não precisa de uma estrutura como um silo, por exemplo, para armazenar, né? Posso armazenar debaixo de um barracão, aí, os fardos empilhados lá, né? E como ele é seco, então eu consigo estocar esse alimento aí por um bom tempo, sem problema nenhum, né? Se não pegar água, né? Só que assim, o que que é assim, os grandes entraves que eu vejo hoje para trabalhar em algumas regiões do Brasil, né? Primeiro, é maquinário, né? Todo lugar que tem. Aqui em Rondônia mesmo está chegando agora, a questão de maquinário, né? Porque, por exemplo, diferente da silagem que eu preciso de um maquinário lá para colher e picar e outro para maquinário para socar, né, um trator para socar no silo, aqui para o feno, para fazer o feno, o que que eu vou precisar? Primeiro, eu preciso de uma segadora, né, para cortar esse feno, né? Depois, o que que eu vou precisar? De uma enleiradora revolvedora, né, que vai fazer o quê? Vai fazer o revolvimento das camadas lá do capim para secar e depois vai reunir elas em montes que a gente chama de leiras, né, para a máquina vir depois, para a enfardadora vir juntando. E precisa de uma enfardadora também. Então, quando eu falo que eu vou fazer silagem, eu preciso de dois tipos de maquinário, né? Um- uma colhedora, né? E o trator para socar. Aqui a gente está falando de três implementos, né? Estamos falando aí da segadora, só para cortar, da enleiradora revolvedora e da enfardadora, né? Então, muitas vezes, dependendo da região, dependendo da quantidade de vezes por ano que você vai fazer o feno, fica complicado de eu adquirir um maquinário desse específico, porque fica caro, né? Não é um maquinário barato. O pessoal tem feito, né? Tem alugado maquinário, né? Então, pega um parceiro aí, aluga e faz o feno na fazenda, tá? Dá super certo, né? E tem outro ponto do feno que é o seguinte, pessoal, é a época do ano que eu vou fazer, né? Então, se eu vou fazer isso na época da chuva, principalmente a gente pega em Rondônia aqui que chove 2.500 milímetros por ano, é um pouco mais complicado. É porque, por exemplo, a depender da época, do momento que eu tô, que acontece a chuva, se esse feno já está mais adiantado, ele está mais seco e chove em cima, o que que acontece? Qual que é o problema que eu tenho? Destacamento de folha, muito forte. Começo a perder folha e a hora que eu vou colher lá o material,
colho só muito talo, né? Menos folha, porque essa folha ela destaca. Né? Posso ter reidratação desse material e demorar mais para secar, enfim, crescimento de fungos e bolores ali no meio, né? O feno tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque eu tenho que colher ele no ponto certo, né? 85% de matéria seca ou 15%, entre 13 a 15% de umidade. Porque se eu colher ele mais úmido, aí com 20% de umidade, o que pode acontecer? Crescimento de micro-organismos ali no meio do feno, esse feno esquentar e ter autocombustão. Não é raro de acontecer isso aí, tá? Do feno ele pegar fogo sozinho, porque ele foi colhido numa umidade que não é ideal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E outro ponto é picar esse material depois, tá, pessoal? Então tem que ter um equipamento para poder picar isso aqui. Ou um vagão que pica esse feno, que não é todo vagão que pica, ou uma picadora própria, né? Para poder trabalhar com esse material. Porque com uma fibra é muito longa, então eu tenho que trazer ele para um tamanho de partícula ideal aqui, como vocês podem ver, né? Para poder ter uma boa qualidade de mistura. Porque se eu não picar direito esse negócio aqui, o feno, ele não dá uma boa qualidade de mistura. Eu tenho, enfim, os animais começam a separar o feno da ração, começam a ter problema de consumo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, tá bem? E custo de produção, né, pessoal? Um outro ponto importante. Hoje, aqui o feno está bem interessante aqui em nossa região. Acho que está ficando na casa dos 12, 15 centavos aí por quilo. Então, está ficando bem interessante, né? Porém, vai depender muito da região, né? Da produtividade, do maquinário. Enfim. Então, tem que avaliar isso aqui também na hora de adotar, né? A silagem de milho, pessoal. Assim, dentro dos volumosos hoje, eu julgo, né, quando bem feito. Acho que não tem volumoso hoje para bater a silagem de milho em relação à qualidade. Produtividade também do milho, quando bem feito aí, a gente passa aí dos 35, 40 toneladas de matéria verde por hectare aí, então produz muito, né? Pensando em uma faixa com uns 35% de matéria seca, então produz muita comida mesmo, né? Com um hectare aí de milho bem feito, a gente consegue tratar aí de 30 a 35 cabeças no confinamento, com um hectare de milho hoje, né? Então, é muito interessante. O milho, pessoal, hoje dentro, pensando na silagem, né, na produção de silagem, hoje é a forrageira aí com, vamos dizer assim, dentro dos padrões para conservação do material. É o animal, é o alimento hoje, né? A forrageira que tem o melhor padrão fermentativo, então ela fermenta muito fácil. Mesmo que o cara faça besteira, digamos assim, na hora de cortar esse material e ensilar, mesmo assim a silagem assim mesmo mal feita, ela fermenta de forma, né, não da adequada, mas acaba fermentando. Tenho percas, mas não é tanto que nem uma salada de capim, por exemplo, que às vezes eu tenho um silo que estraga inteiro aí, se eu não fizer bem feito, né, não tomar cuidado. Ponto interessante da silagem de milho, né, que ela tem os grãos ali dentro, então, né, se a gente pegar hoje, por exemplo, é, uma silagem de milho aí com 35%, 40% de grãos, então se eu pegar um quilo hoje, vezes 35% de matéria seca, eu estou falando em 350 gramas de matéria seca, né, de comida mesmo, né, tirando a água, né, vezes 35% de grãos que tem nessa silagem, estão falando aí de cerca de 100, então para cada quilo aí eu estou falando por cerca de 120 gramas, né, de, de, de- de grãos mesmo que vem junto ali, né, então é grãos que eu economizo, que eu não preciso trazer de fora, né, no meio da silagem aí. Isso traz uma qualidade nutricional muito grande pro, pro volumoso, né? Outro ponto interessante, que a gente tem pacote tecnológico indefinido, né? Então, em relação a plantio, em relação a defensivos, né? Então, geralmente, maquinário é mais fácil de arrumar, geralmente, né? Então, isso é bem interessante. Porém, um ponto aí que às vezes acaba jogando contra a silagem de milho hoje é o custo de produção, que não é todo lugar que fica barato. Então, hoje, dentro dos volumosos para produzir é o mais caro hoje, querendo ou não, é o mais caro, né? E a questão da colheita, né? Então, assim, eu tenho uma janela muito específica de corte, né? Tem que colher naquele momento específico. Então, se eu passar demais, o que acontece? Esse material fica muito seco e eu tenho dificuldade aí de fermentação, tenho dificuldade de compactação, de processamento, tá certo? Então, isso aí acaba tudo trazendo uma dificuldade muito grande
aí caso a silagem passe do ponto, tá certo? Em relação à silagem de capim, pessoal, o que é o interessante da silagem de capim? Hoje, em relação à produção por hectare, quando bem feita, eu consigo fazer até 3 cortes por ano, né? Silagem de Miyagi mesmo aí, a gente tendo produções aqui em Rondônia na casa aí dos seus 30 toneladas por hectare, aí com matéria seca de 31%, né? Então, isso é uma produção bem interessante. A implantação é bem mais fácil em relação à silagem de milho, porque eu vou fazer plantio uma vez só, né? E com custo de semente muito mais barato e tudo mais, né? Para quem é pecuarista, muitas vezes é mais fácil, né, implantar a silagem de capim do que a silagem de milho, porque o tipo de maquinário para fazer o plantio enfim, é muito mais facilitado, né? Porém, pessoal, diferentemente da silagem de milho, né, no capim aqui eu não tenho milho aqui dentro, né? Então, aquele milho que eu teria por fora, aliás, que eu tenho na silagem de milho, eu vou ter que incluir por fora aqui na silagem de capim, né? Então, aumenta a necessidade de milho. Porém, nos custos de produção hoje que a gente está tendo, aí, que é bem baixo aqui em Rondônia, está ficando na casa aí dos 8 a 10 centavos por quilo. Então, se eu comparar com a silagem de milho aí, que está na casa dos 25, 30 centavos por quilo, né? Então, fica muito, muito mais barato. Porém, pessoal, tem que ter muito cuidado aí com relação à colheita da silagem de capim, tá? Principalmente em relação ao ponto de corte, né? E o tipo de maquinário, né? Então, geralmente, o que a gente tem recomendado para quem vai fazer silagem de capim, né? Se não tiver um maquinário na fazenda, alugar aquelas plataformas grandes, tá? Porque o processamento aqui é bem dificultado, tá? Enquanto na silagem de milho aqui, por exemplo, eu consigo colher com máquina pequena, né? Na silagem de capim aqui, muitas vezes eu tenho que usar aquelas plataformas maiores para fazer aqui para ter um bom corte, tá? Então, geralmente aqui em Rondônia, mesmo o pessoal que tem feito menos silagem, né? No confinamento grande, não tão grande, né? Confinamento de 500 cabeças, 1000 cabeças, o pessoal tem usado a máquina por conta do padrão de corte, né? Que a gente consegue atingir um padrão de corte melhor. E a matéria seca aí tem ficado na faixa dos seus 25, 30%. Então, assim, isso aí facilita muito a fermentação. Um ponto bem interessante aqui da silagem de capim, pessoal, é que a gente tem indicado muito o uso de inoculante, né? Para silagem de milho é interessante, mas para silagem de capim é mais interessante ainda, né? Então, eu posso fazer o uso de ácidos, né? Que é aditivo químico, ou então eu posso fazer o uso de inoculante biológico, né? Então, tomar muito cuidado com as empresas que vocês trabalham, né? Pegar de empresas idôneas, né? E, enfim, tomar muito cuidado com o tipo de bactéria que está trabalhando. Geralmente a gente indica aí o Lactobacillus plantar. Algumas empresas aí têm essa bactéria, em uma boa quantidade, porque ele ajuda a melhorar a fermentação, né? E aí, com isso, com a matéria seca boa e trabalhando com aditivo, a gente consegue uma silagem dessa daqui, ó, um bom padrão fermentativo. É uma silagem que você pega na mão, ela não fica fedendo sua mão, porque a silagem de capim tem esse problema, né? Quando a fermentação não é boa, é uma silagem que dá muito cheiro ruim, né? Muito efluente, né? Muito churume. Então, colhendo, fazendo do jeito certo, a gente não tem esse problema. E os animais têm uma boa aceitabilidade dela, né? Maquinário, pessoal. Maquinário hoje. A gente tem basicamente hoje dois tipos de vagão para trabalhar no confinamento, né? O que vai mandar para mim? O tipo de estratégia que eu vou adotar, né? Por exemplo, se eu for trabalhar com feno, pessoal, tem que trabalhar necessariamente com esse vagão vertical aqui, né? Que tem esse tipo de padrão de corte e de mistura aqui, que daí eu jogo a bola de feno inteira que ele consegue picar para mim, né? Esse tipo de vagão, pessoal, que geralmente a gente trabalha aqui para quem vai usar mais volumoso, tá? Porque ele tem uma mistura melhor aí para quando eu vou trabalhar com mais volumoso, né? Como eu comentei aqui, ele faz uma boa picagem do feno, do capulho de algodão também, que é a parte da casca ali do algodão, né? Enfim, da fibra do algodão. Geralmente o pessoal comercializa ele na forma de briquete, né? Então eu consigo jogar o briquete inteiro aqui e picar ele também, né? Então facilita muito. Porém, esse vagão aqui, pessoal, tem que tomar um pouco de cuidado com ele em relação à ordem de mistura, né? Então, quando eu vou usar esse vagão aqui, geralmente a gente começa usando o volumoso e depois a parte concentrada, tá? E ele é geralmente utilizado aí para quem vai usar mais volumoso, beleza? E outro tipo de vagão que a gente tem, pessoal, é o vagão horizontal, né? Que geralmente a gente trabalha com esse sistema aqui de roscas, né? Ou de tombamento, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, com esse sistema aqui de pás, né? De tombamento. Então, dependendo da empresa, eles têm diferentes tipos, né? Mas ele funciona dessa forma, aqui misturando dessa forma, né? Então, ele joga para cima e depois para baixo, aqui, ó, misturando de forma homogênea, né?
Em relação ao vagão vertical, pessoal, assim, geralmente ele apresenta uma mistura um pouco superior, tá? Então, quando eu vou trabalhar com maior quantidade de concentrado na dieta, em relação ao volumoso, ou não vou usar um volumoso que eu preciso picar, que ele já vem picado, né? Geralmente a gente recomenda esse tipo de vagão aqui, tá? Ele tem uma boa capacidade de mistura, né? E aí, o que que vai definir o tamanho do meu vagão, pessoal? Primeiro, tipo de dieta, tá? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma dieta com volumoso, com silagem, geralmente a densidade é menor, né? A gente trabalha na casa dos 400 a 450 quilos por metro cúbico, né? E quando eu tenho uma dieta com mais concentrado, né, a gente já está pensando em uma dieta aí com 500 a 600 quilos por metro cúbico, né? Então, isso aí já... Ou seja, então, com o mesmo vagão, se eu tenho uma dieta que é mais concentrada, com menos volumoso, eu consigo tratar mais animais, né? Número de animais que eu vou tratar, né? E distância da fábrica para o confinamento, pessoal. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, minha fábrica fica um pouco longe, aí o que acontece? Eu tenho um vagão muito pequeno, até eu fabricar a ração, até eu chegar lá no confinamento, tratar os animais, voltar, fazer a ração de novo, para voltar para terminar de tratar os animais, demora muito, né? E eu não posso, a partir do momento que eu comecei a tratar os animais, assim, dentro do confinamento, pessoal, eu não posso levar mais do que 1 hora e meia aqui para estar com todo mundo tratado, né? Então, se demorar muito, é problema. Então, muitas vezes o maquinário aí, ele acaba limitando isso aí, né? Então, muitas vezes o que ele tem que fazer, tem que trabalhar com um maquinário um pouco maior. Aqui em Rondônia, pessoal, assim, padrão dos nossos confinamentos maiores aqui, que a gente tem trabalhado é na casa dos 1.000 animais. Então, trabalhar aí com um vagão aí de 8 a 14 metros cúbicos aí tem dado bem, tem dado certo, sabe? Eu prefiro trabalhar com um pouco mais, né? 12 a 14 metros cúbicos aí, sobrando um pouco a mais. Porém, tem que olhar pelo outro lado também, pessoal. Meu vagão não pode ser grande demais também, ao ponto de quando eu for fazer a dieta, eu não preencher no mínimo 50% dele. Então, quando for fazer a dieta, tem que sempre preencher 50% a mais, ou a mais, né, do que o vagão comporta. Porque se eu preencher 50% a menos, a mistura não dá qualidade também, tá bom? E em relação às baias, pessoal, em relação às baias do confinamento. Então, tem que tomar alguns cuidados, né, em relação ao espaçamento, né, pensando no confinamento convencional. Aí a gente tem recomendado usar de 15 a 20 metros quadrados por cabeça, tá? A depender da época do ano. Então, se na época da seca eu posso trabalhar com menos, né? Se na época das chuvas eu geralmente trabalho com mais, até 24 metros quadrados aqui, tá? Declividade, pessoal, que seria o quê? Essa caída aqui do início da baia para o final da baia. No mínimo, trabalhar com 4%, tá? Por quê? Porque se eu tiver uma baia aqui muito reta, junta muita lama, muito barro, isso é ruim para os animais. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver o barro batendo aqui na parte da barriga dos animais, né, na região da barriga, eu posso ter uma redução do desempenho em até 35%, tá? Porque quanto mais barro acumula dentro do confinamento, pessoal, maior a dificuldade para os animais se deslocarem e eu aumento a necessidade de energia de manutenção desses animais, né? Então ele vai comer, e aí, em vez de ele jogar isso para ganho de peso, ele vai jogar isso só para se manter vivo. Porque é a mesma coisa de eu estar, né, aumentando minha carga de exercício na academia, né? Então, se eu como pouco, né, ou como a mesma quantidade que eu como todo dia, mas começo a aumentar minha quantidade de exercício na academia, o que eu vou fazer? Eu vou emagrecer. É a mesma coisa aqui no confinamento, né? Espaçamento de coxo, pessoal. Aqui não é em metros, não, é em centímetros, tá? 40 centímetros por cabeça, tá? 40 centímetros por cabeça. Geralmente a gente trabalha com baias, então, de 100 para 100 animais, né? Então a gente recomenda aí 40 metros de frente, né? Em relação às baias, pessoal, densidade populacional. A gente não recomenda trabalhar mais do que 150 animais por baia, por quê? Por uma questão hierárquica dos animais, né? Então, quando eu aumento mais do que 150 animais, o que que acontece? O bovino ele tem uma capacidade de reconhecer até 149 indivíduos ali, né? Passou disso, ele já começa a não reconhecer mais os outros camaradas que estão com ele. Então, o que que acontece? Quando eu coloco os animais dentro da baia, eles estabelecem lá uma ordem hierárquica de quem manda e de quem obedece. Quem vai chegar primeiro no coxo, quem vai chegar depois. Se eu faço uma baia muito adensada, com muitos animais, o que que acontece? Eu começo a ter problema aí dos animais não ter esse reconhecimento, né, que eles deveriam ter e ter muita briga, muito animal montando no outro, enfim.
e aí ter queda no desempenho, né? Trabalhar com pé de coxo, né, pessoal? Que seria o quê? Uma estrutura aqui, ó, de calçamento aqui ao redor do coxo, aqui na casa dos 2 metros, para evitar aqui acumular barro e os animais às vezes não conseguir chegar no coxo. Então, eu já vou mostrar uma foto para vocês. E as baias que a gente tem trabalhado aqui, pessoal, aqui em Rondônia, é na faixa de 40 por 35, né? 40 de frente por 35 de fundo ou 40 por 40 para ficar quadrado, né? Tá certo? Aqui só para mostrar para vocês aí alguns exemplos aqui de estrutura, né, de confinamento que a gente faz. Aqui a gente tem um engenheiro agrônomo aqui dentro da empresa que ele monta os projetos, né, para alguns clientes nossos. Então, aqui, ó, geralmente a gente trabalha com as bases, né, com 40 de frente por 35, 40 de fundo. Trabalha aqui com um corredor aqui na faixa dos 3 a 4 metros, tá, para ter um bom deslocamento aqui no implemento, tá certo? Corredor aqui do fundo, pessoal, a gente trabalha aqui com esse sistema aqui em espinha de peixe, né? Então, quando você fecha aqui abre, na verdade, né, a baia aqui, você automaticamente tranca o corredor e facilita para os animais entrarem ou saírem, né? O corredor aqui trabalhando tá aí na faixa dos 3 a 4 metros aqui no fundo também. É, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre estrutura de água aqui também, para vocês. Aqui é outro exemplo, né? Com confinamento coberto ou não. Então, geralmente a cobertura, quando tiver a cobertura aqui, trabalharam na faixa aqui dos 14 metros, né? Que eu consigo cobrir aqui, né? O corredor e mais uns 2 a 3 metros aqui para dentro do confinamento aqui, que ajuda bastante. E aí, quando eu trabalho assim com esse sistema, eu consigo trabalhar o ano inteiro, né? Geralmente, quando o confinamento é descoberto aqui, a gente consegue dar uns 2 tombos por ano. Aqui nesse sistema aqui, a gente consegue fazer o ano inteiro. A gente tem alguns confinamentos aqui que roda assim o ano inteiro. Declividade, né, pessoal? Aqui, como eu mostrei para vocês, no mínimo trabalhar com 3 a 4%, eu falo, né? O ideal até um pouquinho mais. Mas aqui seria o que seria cairia, né? Seria a caída aqui, né? Para trabalhar com declividade de 3, 4 ou 5%. É só para mostrar para vocês aqui. Pé de coxo que eu tinha mostrado para vocês. Essa estrutura aqui, pessoal, trabalhar com uns 2 metros pelo menos, né? Para os animais terem bom acesso aqui à comida, que caso mesmo juntando barro, os animais não tenham problema de chegar no coxo, né? Porque muitas vezes acontece isso aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Barro juntando em volta aqui, ó. Isso aqui, ó, foi um confinamento que o pessoal fez o contrário, a caída para baixo. Eles não tinham consultado a gente, começou a juntar barro. Olha aqui onde estava juntando barro. Isso aqui dificulta para o animal chegar e comer a comida, né? Então, mexe no desempenho, né? Outro ponto, pessoal, para usar aqui, ó, usar esses espaçador, pessoal, que vocês podem ver aqui, o pessoal que não usou, ó, como tava, os animais estavam tendo dificuldade para chegar na comida, né? Geralmente esses espaçador aqui você tem para passar 2 ou 3 fios, aqui em cima que fica mais ou menos uns 25 centímetros, aqui uns 45 a 50 centímetros aqui embaixo. Esse triângulo aqui, ele ajuda muito, porque o animal consegue chegar de forma tranquila aqui no coxo, né? Mostrar outra foto aqui, ó, outro que não usou espaçador, ó. Os animais até estavam conseguindo pegar aqui, ó, não estava apertando embaixo, mas estava apertando em cima aqui, né? Então isso aqui, querendo ou não, tudo isso aqui pode dificultar o acesso dos animais à comida, né? Ó, outro porém aqui, ó, juntou barro aqui, né? E o cara ainda não deu manutenção no coxo, que é caindo terra. Então, assim, são vários pontos aí de atenção que a gente tem que ter, que tudo isso aqui influencia no consumo, né? Tudo que eu faço para dificultar o acesso dos animais à comida é problema no confinamento, né? Em relação ao espaçamento, pessoal, e a altura do coxo, né? Que, ó, geralmente a gente trabalha aqui com 60 centímetros de altura aqui, né? Coxo que não pode ficar nem muito alto nem muito baixo. Se ficar muito alto, os animais têm dificuldade de acessar a comida porque fica muito alto. Muito baixo também é ruim porque a posição da cabeça dos animais ela fica dificultada. Nessa altura aqui, ó, os animais ficam com a posição de cabeça correta. Porque o que acontece com o bovino, pessoal? Ele tem um hábito de pastejo que ele fica com a cabeça numa certa inclinação que ele estimula, ele tem as glândulas aqui parótidas aqui nessa região do queixo aqui, ó, que essa glândula ajuda o animal a salivar. Quando ele saliva, ele tem maior facilidade de comer o alimento. Então, se a cabeça do animal fica muito levantada ou muito abaixada assim, o animal tem dificuldade de salivar. Isso é ruim porque daí o animal tem maior dificuldade de digestão. Outro ponto é em relação ao espaçamento, né? Só para vocês terem ideia aqui, pessoal, esse confinamento aqui, não foi recomendação nossa, mas ele estava trabalhando com uma dieta com grão inteiro, ao invés dos 40 centímetros que eu comentei com vocês, lá ele estava trabalhando com 15 só. Então, menos da metade do que deveria.
E aí a gente observou uma discrepância muito grande no GMD dos animais, né? Teve animal que perdeu peso, teve animal que ganhou só meio quilo por dia, teve animal que ganhou 1 quilo por dia aqui, né? Essas eram novilhas, né? Aí teve uma parte dos animais que ganharam aqui até 1,5 kg ou até 2 quilos por dia. Por quê? Porque provavelmente esses animais que eram os dominantes chegavam primeiro e comia toda a comida e não deixava nada para esses outros aqui. Então teve animal que chegou a perder peso. Por quê? Dificuldade de acesso ao coxo. Tá? Então, acesso ao coxo é um ponto muito importante, tá, pessoal? Água. A água, pessoal, eu julgo que é um dos pontos aí imprescindíveis para a gente ter um bom desempenho no confinamento. Por quê? Porque se eu tenho uma água de baixa qualidade, pessoal, a gente está falando em até 100 a 150 gramas a menos de GMD por dia, de ganho de peso, né? De ganho médio diário. Então, a água tem que ter ela em qualidade e quantidade. Então, pessoal, o negócio não é usar um bebedouro muito grande. É usar um bebedouro aí de tamanho médio, né? A gente julga aí que uns 250 litros já é o suficiente, né? Porém, com uma boa vazão. Por quê? Porque se eu tenho um bebedouro muito grande, muitas vezes é difícil para eu limpar esse bebedouro, né? Então, o bebedouro tem que ser limpo aí o maior número de vezes por semana possível, né? Se todo dia for possível, melhor ainda, mas no mínimo aí 2 a 3 vezes por semana, né? Para sempre manter uma boa qualidade de água. Posição desse bebedouro, pessoal, vou voltar aqui um pouco. De preferência, geralmente aqui mais do meio pro fundo da baia. Por quê? O animal não vir aqui comer e já sujar ele de novo, tá certo? E se possível for, não economizar nele. Aqui nesse projeto aqui tem um bebedouro aqui a cada 2 baias, né? O ideal seria ter bebedouro aqui, mais aqui, ó, mais um aqui, por exemplo, ou até um aqui e um aqui sobrando, sem problema. Que bebedouro, pessoal, assim, quanto mais espaçamento de água tiver, melhor. Mais acesso à água, melhor é, sabe? Facilita para os animais. Porque alguns estudos europeus e americanos falam que 3 centímetros lineares por cabeça já é o suficiente. Porém, lá a gente tem uma região aí de clima mais brando, né? Agora a gente está falando no Brasil, que é um país tropical, então se eu ter um maior espaçamento aí, 6 centímetros lineares, eu posso ter um benefício aí para os animais por ter maior acesso, né? Olha, que nem eu falei para vocês aqui, ó, confinamento, dois erros aqui, né? Primeiro, coxo muito grande, então dificuldade de limpar, né? O armazenamento tem que ser fora da baia, não dentro, né? E outro ponto, coxo d'água do lado do coxo do trato. Então, o que estava acontecendo aqui? O pessoal, na hora de descartar essa água, não estava jogando para fora, então estava jogando aqui perto, ó. Então, ó, aumentando barro que envolve, né, dificultando acesso aos animais. Coxo muito grande, então dificulta a limpeza, né? Então, assim, uma série de erros aqui que tem que tomar cuidado para não cometer, né? E o reservatório, pessoal, tem que ficar para a parte de fora, né? Então, um reservatório de água importantíssimo, ok, né? Ideal que seja para 3 a 5 dias de consumo, tá certo? E eu calculo aí na faixa de 50 a 70 litros por cabeça por dia, né? Então, é só fazer a conta lá, né? Quantos animais eu vou, qual que vai ser meu giro, né, de confinamento, qual que é a minha capacidade estática, vezes, né, o número de litros que eu preciso por dia aí, né? E ter para 3 a 5 dias. Por quê, pessoal? Porque se der um problema de bomba, um problema de energia, eu tenho água aí para fornecer para os animais. Geralmente, essa água aqui, o reservatório fica uma parte mais alta, né? Para ter um bom caimento aí da água, né? Ter um bom caimento por gravidade. Aí, assim, dependente, né? Se eu tenho com geomembrana ou australiano, enfim, eu posso trabalhar das diferentes formas aí, né? Ter reserva de água aí para 3 a 5 dias, pessoal. Aspersão, né? O pessoal sempre fica na dúvida. Tem que ter, não ter, como você recomenda? Assim, pessoal, recomendo, tá? Se não, a não ser que seja, né, um sistema de piso, né? Que já é mais, não é o convencional, né? Mas assim, é importante ter. Por quê, pessoal? Nem pensando na questão do conforto térmico dos animais, né? É mais pensando na questão de saúde mesmo dos animais, saúde respiratória. Por quê? Porque na época da seca, pessoal, né? Junta muito pó com o confinamento. Então chega ali assim, na hora das 4 às 6 horas da tarde, que o vento dá uma parada, os animais começam a se locomover mais, o pó sobe muito no confinamento. Então, os animais podem ter problema respiratório. Já aconteceu de confinamento aqui em Rondônia, que era muito próximo à rodovia, o pessoal não ter sistema da aspersão. Chegar 4 horas da tarde, aquele pó e toda para a rodovia, e assim, era impossível você enxergar a estrada. E aí o pessoal começou a tomar multa lá. Por causa disso aí, sabe? Teve que colocar o sistema da aspersão. Né? E assim, o que acontece? Se eu não se junta muito pó, posso ter problema de pneumonia. Então,
Tem que ter muito cuidado com isso, só que tem que ter um bom planejamento, né? Para essa aspersão ela ficar de forma uniforme dentro do confinamento e não pegar só algumas regiões, né? Então tem que ser um sistema aí bem montado, né? Em relação ao barracão de insumos, pessoal, né? A gente tem que ter um barracão aí bem planejado. Assim, eu julgo importante já pensar no crescimento futuro do confinamento, né? Então, esse box aí, né? Esse barracão, ele tem que conter, né? Uma moega para recebimento do milho, né? E no mínimo aí um box aí para armazenamento do milho moído, né? Após moagem, né? E aí mais 3 a 5 boxes aí para armazenamento dos demais insumos, né? Geralmente a gente tem que trabalhar ali com boxes de 5 metros de largura aqui por uns 3 metros de altura, tá, pessoal? Pelo menos aí para ter um bom armazenamento, né? Aí vai depender do tamanho do confinamento, do número de insumos que eu quero trabalhar, né? Se eu tenho mais boxes, interessante que se eu tenho um alimento aí numa boa um bom preço, eu consigo armazenar mais, né? Então, geralmente eu consigo comprar aí os alimentos aí no período da entre safra, digamos assim, e armazenar ele por mais tempo, né? Uma boa altura, tá, pessoal? Então, tem que pensar na altura aqui. Geralmente o pessoal trabalha com 8 9 metros aqui, porque se eu for entrar com um bitrem aqui para descarregar, eu consigo, né? Descarregar de forma tranquila, né? Enfim, se for trabalhar com vagão basculante, né? Aqui, ó, um projetinho bem legal aqui, ó. Acho bem interessante, ó, que o cara passa com um caminhão aqui dentro, descarrega o milho, né? Aqui na moega. Esse aqui está armazenando milho, né? Esse milho que puxa depois para o sistema de moagem e joga já direto no vagão. É uma possibilidade, né? Ou poderia ter esse box aqui exclusivo, né? Para o milho moído e vir com a própria pá aqui e colher, né? Mas, enfim. É uma opção também. Tem mais 2 boxes aqui para armazenamento, sei lá, de um caroço, de uma torta, de um DDG, folha de soja, enfim, os outros demais ingredientes, né? Moinho, pessoal. Moinho. Geralmente, assim, o moinho que a gente vê trabalhar é o moinho martelo. A gente tem também a opção do moinho de rola, né? Mas geralmente o que a gente vê aí é o moinho martelo, por facilidade de acesso, por facilidade de manutenção também, né? E aí um cuidado que eu tenho que ter com o moinho é, primeiro, né? Capacidade de moagem, né, pessoal? Então tem que ter um moinho com uma boa capacidade de moagem para atender o meu volume de necessidade de milho dentro do confinamento, né? E tomar muito cuidado com a manutenção desse moinho, tá, pessoal? Porque assim, o que que acontece? Vocês podem ver que tem os marteletes, né? Aqui, ó, os marteletes aqui. Então, vai passando o tempo, pessoal, esses marteletes eles vão desgastando aqui, né? Então, geralmente, eles têm as laterais aqui, as pontas, elas têm uma quina, né? Aí vai passando o tempo, isso aqui vai desgastando, vai ficando rombo, né? Vai ficando arredondado. Então, o que que acontece? Eu tenho que virar o martelete, né? Então, eu pego e viro ele para o outro lado. Aí, quando terminou de gastar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse martelete. Porque senão, o que que acontece? Meu milho começa a ficar grosso, né? Começa a ficar muito grosso. E outro ponto que eu tenho que tomar muito cuidado é com relação à peneira, né? Então tem que sempre estar avaliando a peneira, porque às vezes acontece de vir, sei lá, um prego, um pedaço de ferro, às vezes quebra essa peneira aqui e começa a sair milho inteiro, daí é problema, né? Como que a gente avalia, né? Essa questão da qualidade da moagem, né? A gente tem um conjunto de peneiras que a gente vai na fazenda e a gente avalia, né? Então, dependendo do tipo de moinho, a gente tem uma percentual aqui que deve ficar retido em cada peneira desse daqui, né? A gente avalia se está dentro do padrão e daí pede para fazer os ajustes, né? Às vezes precisa colocar mais martelete, tirar martelete, vira o martelete, enfim, tem uma série de ajustes que dá para fazer aí para melhorar a moagem do milho. Indo já para o final aqui da palestra, pessoal, falar um pouquinho sobre a questão dos animais em si, né? Alguns pontos aqui que a gente julga bem importante. Primeiro, a formação de lotes, tá, pessoal? Então, formar lotes muito homogêneos, quanto mais homogêneo, melhor. O ideal é separar aí, né, claro, primeiro por sexo, né, padrão racial, tamanho dos animais, né, interessante fazer essa separação por tamanho, uma maior, menor, enfim. Mas quando não é possível, no mínimo, pessoal, faz essa separação por peso, né, por peso, no máximo aí uma arroba de diferença, tá? Uma arroba de diferença. E por que fazer essa separação, pessoal, né? Por que que é importante isso? Porque dependendo da raça, pessoal, da categoria dos animais, do tamanho dos animais, a gente tem uma exigência diferente e outra, tem um tempo de confinamento diferente. Porque, por exemplo, quando eu tenho um animal desse daqui que a gente fala aí, que o tamanho corporal dele é pequeno,
Esse animal aqui, pessoal, para ele chegar a 28% de gordura na carcaça dele, que seria o tamanho, o peso dele maduro, que é onde ele chegou num bom padrão de acabamento, esse animal aqui é mais rápido, tá? Ele engorda mais rápido, dá um padrão de acabamento mais rápido. Agora, um animal desse aqui que é mais levantado, que é maior, que a gente fala que ele tem um tamanho corporal maior, um frame size maior, esse animal que ele demora muito mais para chegar nos 28% de gordura na carcaça dele. Então, é um animal que demanda muitas vezes mais tempo no confinamento, enfim, exige uma dieta diferente de um animal desse daqui, enfim. Então, tem todo um padrão a seguir, a depender do tamanho do animal, da raça, do padrão racial do animal. Aí, o que acontece, pessoal? Se eu vou lá e mando esses três tipos de biotipo lá dentro do confinamento, esse dá um acabamento mais rápido, esse aqui dá um acabamento mais lento. Se eu mando todo mundo junto e o tempo de confinamento é menor, muitas vezes esse animal aqui vai estar pronto, vai dar um bom rendimento de carcaça, esse aqui não vai estar pronto ainda, vai dar um perfil de gordura escasso. E o contrário é verdadeiro também. Se eu seguro mais tempo para esse daqui dar um bom acabamento de gordura, esse aqui já vai ter dado um acabamento há muito tempo atrás. Então eu estou segurando esse animal há muito tempo no meu confinamento, estou perdendo dinheiro. Porque a gordura, para fazer a gordura, é muito mais caro do que para fazer a proteína. Então, se eu tenho um animal que está gordo, está pronto, eu tenho que mandar ele embora. Não posso ficar segurando ele muito tempo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão aqui do padrão de formação de lotes, tá, pessoal? E protocolo sanitário também, tá, pessoal? Então, antes de entrar os animais no confinamento, fazer um protocolo sanitário bem feito, tá? Então, o principal é fazer vacinação para clostridiose, né? Fazer uma vacina respiratória, tá, pessoal? Vermífugo. E aonde tem incidência, né, de raiva, fazer vacina de raiva. Porque, pessoal, assim, o que que acontece? Se eu tenho um animal que morre hoje no confinamento, a gente está falando no núcleo de 13 a 16 animais confinados que vai embora, né? E assim, o período de maior problema, pessoal, que a gente vai chegar a maior parte dos problemas é aqui, ó, nos primeiros 45 dias, tá? Geralmente aqui nos primeiros 45, 50 dias é onde 44% dos problemas acontecem, né? Passou desse período aqui, se eu não tive problema de doença no confinamento, geralmente vai ser mais difícil, né? Então, aqui nos primeiros dias é onde a gente indica, né, ter um maior cuidado, né? Um maior número de rondas sanitárias, enfim, que é, né, andar lá no meio dos lotes para ver se tem doença ou não. Mas tomar muito cuidado, porque assim, nesse comecinho aqui é onde dá a maior parte dos problemas, né? Beleza? E é isso aí. Então, dentro do tempo de uma hora aqui, né? Que era uma hora, né, para falar. E agora fico aberto aí aos questionamentos, sugestões, enfim, para a gente Top conversar. demais, cara. Você é louco. Você é doido. E aí, turma, gostaram? O que vocês me contam de bom aí? Fabrício, Bom, Peterson, Luca. Fabrício, se quiser Eu quero ver. complementar alguma coisa aí, né, Fabrício? Fica à Não, vontade. eu quero. Não, ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta aí primeiro, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Cara, achei muito bom, cara. Muito bom. E assim, o que eu achei mais interessante foi uns insightzinho que às vezes a gente pensa que é detalhinho, que é besta, mas, cara, a diferença que isso dá no futuro, que dá na operação do negócio é, é, Não, mu- é muito grande, eu cara. se eu tiver, que nem eu falo por mim, eu se eu tivesse em Andradina, eu falo pela facilidade e a praticidade, mas eu se eu tivesse em Andradina lá no sítio do meu pai, eu fazeria um confinamento do grão inteiro. Você precisa de uma pequena área de pastagem, porque é onde você vai ter a fibra e o volumoso. E assim, Juninho, você tem que. É só você vendo como é fácil você engordar 50, 100 novilhas num grão inteiro, que é só o pellet nosso, né? Só o núcleo, e o núcleo da empresa e o milho, grão inteiro. Você compra o milho ali, por exemplo, do seu José, você compra ali um truque de milho, tem um lugar para armazenar, lógico, né? Para pôr esse milho, mas você mistura ali na bitorneira, você mistura na mão, você mistura na enxada, coloca no saco e trata. Então, assim, animal come bem menos, né, do que uma silagem, né? Porque hoje você vai fazer uma silagem, você precisa de trator, você precisa de gente, você precisa de lona, você precisa, de certa forma, de mão de obra, realmente, né? Que hoje não está fácil. E o grão inteiro, não. Você só precisa espaçamento de coxo, linha de coxo, realmente. 1 hectare, 2 hectares para você fazer a adaptação da questão dos 20 dias, 15 dias de adaptação.
e você engorda 50, 100 novilhas em um ciclo de 90 dias, aí 80 dias, você fica abismado. Tipo, fala assim, por causa do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Até o pessoal aqui do Mato Grosso, realmente, também, que às vezes não tem essa mão de obra qualificada para fazer uma silagem, ou comprar um bagagem de cana, ou mexer com feno, é fantástica essa parte do confinamento no grão inteiro. E assim, o animal dá um acabamento muito bom. Ano passado a gente bateu mais de 5 mil animais aqui. Os frigoríficos deu um incentivo até de R$ 15 na arroba. Novilhas tudo zero dente, dois dentes. Então, assim, é bem significante o investimento, entendeu? Não, top demais, cara, top demais. O Paulo, acho que tá dando uma pergunta, pode falar, Paulo. Ô, Juninho, boa noite. Boa Tá dando noite. para me ouvir? Tô ouvindo bem. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos aí. Boa noite. Rapaz, me surgiu uma dúvida. Assim, hoje, você indicaria, na atual circunstância que a gente está passando, o investimento de um produtor, vamos falar um grande produtor que tem lá a cria, a recria, ele fazer dentro de casa, eu acredito que seja um custo menor, mas eu falo assim, Antônio, pra você entender. Questão de mão de obra, todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando aí no setor. Ou um boitel. O que você me fala da questão do boitel? Boa pergunta. Excelente pergunta. Assim, aí o que que vai, mais uma vez, o que que vai levar eu fazer um boitel ou não? Vai depender da demanda da sua região, né? Tem essa demanda, o pessoal pede isso. E outra, como que Sim, é a questão dos custos e insumos da sua região? É porque a gente sabe que um grande entrave do boitel, principalmente aqui em Rondônia, que eu falo que não, aqui não vale a pena. Aqui em Rondônia, quem sim, montou o boitel quebrou. Porque muitas vezes o nosso custo de produção aqui, quando você joga isso, pega o custo da diária, né, mais o lucro que você tem que ter em cima, às vezes não viabiliza para o cara que vai entrar no boitel. O cara vai tomar fumo. Aí você tem que ser um negócio bom para os dois, né? sim, sim. A- Então, tem Até que ver o essa Antônio. questão. Em São Paulo mesmo, né, vamos pegar, não sei de onde que você está falando, mas assim, em Eu São sou Paulo, de por que que Andradina, vem? São Paulo. Ah, beleza, então tranquilo, você está numa região boa, porque você tem acesso à comida. Aí é outros 500, né? Aí, entendeu? Aí vale muito a pena, porque eu tive visitando alguns boitéis aí em São Paulo, e assim, o negócio deles não era performance, eles não queriam dar o máximo de performance possível para os animais. O que que era o Sim, negócio deles? Era fazer comida barata. Fazer uma comida barata e trabalhar com um ganho moderado para dar bom para os dois ali, entendeu? sim, sim. Os dois serem parceiros, né? Vamos se dizer. Até É, então, exatamente. porque o estado de São Paulo, a procura do boitel é muito grande, cara. Não, porque Tanto o estado de São Paulo. aí E viabiliza hoje, muito porque. assim, hoje até onde eu sei, assim, onde eu entendo, né, a procura tanto no Boitel, estado de São Paulo, que a cana invadiu muito, e hoje regiões como Três Lagoas, Água Clara, que o eucalipto vem crescendo também, a procura de Boitel é ainda maior. Uhum. O que você me fala disso? É por conta da logística, por conta que vem entrando, novas culturas? Cara, vocês têm duas vantagens muito grandes em relação ao resto do Brasil, que primeiro é comida barata, né? Então vocês estão perto aí, enfim, chega no Mato Grosso para você, logística, né, facilitada, porque você sempre está descendo Sim, caminhão para ir, enfim. Vocês têm sim, acesso a bons resíduos, né? Vocês têm aí o resíduo da cana, enfim, que é um resíduo da laranja, enfim, sim, resíduo, um monte de indústria, então assim, é fantástico isso. E outro preço da roupa valorizada, né? Então, geralmente aí em São Paulo, na maior parte do tempo, a roupa é mais valorizada que no resto do Brasil. Então, se eu pego um boi daqui de Rondônia, né, com deságio e manda aí para São Paulo, para mim fecha a conta, né? Fica muito bom. sim, E sim. aí, essa que é a vantagem. Então, assim, claro, tem que fazer um estudo, né, de caso aí dentro da sua região e tudo mais, mas eu, assim, né, eu creio que é um negócio interessante de se pensar, né? Mas, é claro, tem que fazer conta para ver o que que ficaria uma diária sua hoje, ou como que você faria, se faria no sistema de parceria, né? Se é da roupa Sim, sim. produzida, o que que fica mais viável, né? Mas, assim, São Paulo viabiliza muito por conta disso, em relação a outros estados, né? Beleza, ficou esclarecido. Valeu, obrigado, viu? Nada. Mais alguém aí? Para a gente finalizar? Porque É, a conta grosseira que só para você entender aqui em Rondônia era o seguinte, na maior parte das vezes, né?
era o custo diário do cara mais uns R$ 3, mais ou menos, ficava a diária do boitel dele, né? Só que a nossa diária aqui não fica muito barata, sabe, em relação a São Paulo aí, né? Então, então por isso que muitas vezes não viabilizava para nós aqui, né? Aí para vocês aí Entendi. sim. Que enquanto uma É, diária aqui até fica quinze reais, vamos falar assim, R$ 15 aqui uma diária, aí você joga mais 3 18 pô, fica caro. Aí você pega um boi que te tá, às vezes, agora tá parecido com o São Paulo, mas a maior parte das vezes é abaixo. Aí já fica foda. Mas você pega aí São Paulo, aí que você consegue fazer uma diária de 10 11 reais, vamos falar R$ 10, mais 3 13 reais. R$ 14 no máximo. Aí com uma roupa mais valorizada, pô, muitas vezes a conta fecha. Aí você pega mais um boi que você traz do Pará, de São Paulo, Maranhão, né, que chega aí, um boi sentido ainda, que vai ter um compensatório grande, aí sim, a conta sim. fecha, né? Hoje a turma, eu não vou falar muito não para não estender tanto, mas hoje a gente vê bastante gente fazendo isso, trazendo esse gado, igual você falou, Pará, Tocantins, norte do Goiás, chega um Maranhão, chega um gado aqui muito sentido. Aí faz um, entre aspas, um protocolo sanitário, né, de entrada, um vermífugo, um modificador orgânico, uma vacina, solta ela para fazer uma adaptação, entre aspas. Se a pessoa, eu já vi casos das pessoas terem espaço de confinar em casa, ou acabar numa TIP, ou a conta fechar de pôr no Boitel. Essa que foi daí que pintou minha dúvida, assim, entendeu? Se valeria a pena o Boitel. Não, não é. Tudo depende, vai caso a caso, né? Mas, assim, para São Paulo né, é um lugar muito interessante por conta desses, vamos dizer assim, desses aspectos que vocês têm, né? Regionais aí, né? Entendi. Valeu, obrigado. Por nada. Bom, Antônio, obrigado, cara. Obrigadão mesmo aí. Obrigado, vô Fabrício, por você ter feito a ponte aí para passar esse cara top demais. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Se você me permitir, Antônio, a aula vai ficar gravada, a gente vai colocar na nossa comunidade para quem não conseguiu assistir hoje, tá? Beleza, beleza. Cara, e assim, sempre que você puder, a gente precisa do você aqui. Fica sempre bem-vindo aí, tá? E conta com nós aí que você precisar também. Espero que a turma que ficou aí tenha gostado. Bateu 28 contas aqui hoje. Então o povo devagarzinho foi saindo do jogo e foi indo para O aula. Saarão da Caixa. É, até Ô, então, Juninho, mas é assim, eu queria só dar um ponto, eu queria agradecer, né? Agradecer a você pela oportunidade, que a gente está sempre aqui toda semana aprendendo com você, aprendendo com os meninos aqui que está sempre dando a palestra aqui, conhecimento. Agradecer o Antônio, né, que é o nosso gerente técnico hoje na empresa, que é parabéns, um viu? baita profissional. O Parabéns pelo Antônio conteúdo. é o cara hoje da empresa, é o cara que formula, é o cara que faz as contas, e eu estou aprendendo todo dia um pouquinho com ele, né? Então, obrigado, Antônio, pela disponibilidade. Hoje o Antônio atende Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Bolívia, Peru e agora está aqui comigo no Mato Grosso. Só, Então, só isso? obrigado, Antônio, pela. Só Só isso? isso. Só isso você tá, Antônio? Tá É, 100, tá 100 andando um pouquinho. km. Tá indo pro É, E Paraguai aí, também? ainda não. Daqui um dia acho que começa também. Então tá mas bom. assim, obrigado, Antônio, pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda é bem cheia. Obrigadão mesmo, cara. E assim, e, e reforçar que a gente procura parceiros aqui no Mato Grosso. Então, quem quiser aliar a gente, conhecer melhor a Marília Nutri, conhecer a empresa, conhecer a nossa parte técnica, nossa parte comercial. As portas estão abertas. Eu vou deixar o Júnior ter meu contato. Eu sou de Andradina, São Paulo, mas estou escondido aqui no fim do Mato Grosso. Mas, mas as portas da Marília estão abertas na parte comercialmente e estamos aí. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigadão mesmo, cara. Obrigadão mesmo. Foi de grande valia. Assim, ó, a gente teve até o João Seba um mês atrás aqui, mais ou menos. Mas, assim, os detalhes que você falou aqui foi muito rico, cara. Muito rico mesmo. E acredito que a turma toda tenha gostado também. É, E, como eu falei, é detalhinho que muda o jogo. É detalhe que muda o faturamento, detalhe que muda o sucesso de uma fazenda, o sucesso da vacada, né? E como a gente falou no começo, para quem ficou aqui também, para quem vai assistir esse episódio, é um ano complicado, é um ano difícil, é um ano que tem um dos maiores é, feriados durante a semana da história do Brasil, é um ano que está tendo Copa do Mundo, é um ano que vai ter eleição agora no segundo semestre, é um ano de distração.
E quem não ficar distraído, quem ficar focado, quem ficar se alimentando da fonte, organizando esses repertórios que a gente está tendo durante a semana aqui, é que vai conseguir surfar uma maré boa, que vai conseguir passar essa crise melhor do que quem não está preparado. Então, esse é um insight final, tá, que eu quero dar para vocês. Parabéns para quem ficou aqui, parabéns para quem está focado numa segunda-feira, para estar planejando a sua semana, para estar planejando os seus repertórios, para estar planejando o seu conteúdo, né, para passar para os produtores, para passar para a fazenda, para passar para quem que seja. E é isso, cara. É isso que a gente está aqui, é isso que a gente vai continuar focado, tá bom? Muito obrigado, grande semana a todos. Quarta-feira tem uma aula sobre IA no agro, tá? Então, provavelmente vai ser casa cheia também. E tamo junto, cara. Muito obrigado, Antônio. Que Deus proteja você e sua família cada vez mais. Espero ver você aqui, tanto assistindo nossos bate-papos, quanto dando mais uma aula que você deu aí, tá bom? Um grande abraço Não, e uma boa perfeito. semana, viu? Fico à disposição, pessoal, para a gente vir falar aí sobre outros assuntos aí, falar sobre recria, falar sobre Cara, o TIP dia aí que no você falar de futuro. recria, você pode escolher a data aí. Julho, eu acho que eu Uhum. tenho até. Eu acho que é só a última semana de julho que tá vaga, o resto tá tudo preenchido. E agosto. Mas o dia que você falar, cara, vou falar com a comunidade dos seis, tá de portas abertas. E você fica à vontade também para somar, para chamar gente de interesse aí do agro, tá? Pode adicionar aí. O grupo não é um grupo fechado, é uma comunidade que todo mundo quer aprender cada vez mais. E é isso, cara. Quem for para somar, pode trazer todo mundo aí pro grupo, beleza? Não, perfeito, perfeito. A gente vai Tamo conversando, junto. então, a gente alinha uma de recria daqui uns dias, então, uma conversa Fechou, aí. então, irmão. Obrigado, tá? Beleza. Valeu, gente. Beleza, então. Fabrício, mais uma vez, Valeu, obrigado e valeu. parabéns pelo cara que você trouxe, viu? Parabéns mesmo. Valeu, turma. Fica com Deus até quarta-feira. Abraço. Valeu, pessoal. Boa noite.